Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor de Geografia Renato Araújo e eu vou fazer uma série de vídeos aqui para que a gente possa entender melhor, de uma forma mais leve, os assuntos da geografia, o relevo, o clima, o meio ambiente, a economia, a urbanização, a geopolítica mundial e todos esses fenômenos, como eles nos afetam, como eles afetam o mundo, como eles afetam o Brasil. A ideia é que você acompanhe os vídeos como se fosse uma lousa, para que você possa ir escrevendo junto do seu caderno ou mesmo ouvir como se fosse um podcast. Ok, pessoal? E lembre-se, ao final de cada vídeo eu vou fazer uma indicação de um filme e eu espero que vocês tenham a oportunidade de ver esse filme. Valeu, pessoal, e vamos nessa para Geografia com Renato Araújo. Vamos lá, pessoal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a nova ordem mundial, o mundo pós-Guerra Fria. Quando nós pensamos nessa nova ordem mundial, nós datamos ela a partir do fim do socialismo, a queda do Muro de Berlim e a desintegração da União Soviética em 1991. O primeiro grande teórico que vai falar um pouquinho sobre isso é Francis Fukuyama. Esse americano escreveu um livro chamado O Fim da História e o Último Homem, em 1992. Neste livro, ele defendia que, com o fim do socialismo, teria acontecido a vitória da democracia liberal, ou seja, o capitalismo americano dos países democráticos liberais teria vencido sobre o socialismo. Já Steve Levitsky e Daniel Ziblatt vão escrever em 2018 o livro Como as Democracias Morrem. Neste livro, eles defendem que a ideia de Francis Fukuyama não era tão correta, uma vez que é possível perceber, mesmo em países avançados do capitalismo, como Estados Unidos e Reino Unido, um crescimento gigantesco de movimentos de extrema-direita e movimentos antidemocráticos. Esses dois itens, essas duas teorias, mostram que entender o mundo atual é bastante complicado. Que mundo que a gente vive hoje? Qual é a nova ordem mundial que, ao invés de criar estabilidade, criou instabilidade geopolítica? Uma importante teoria que vai ser levada em conta a partir da década de 90 é criada por um americano chamado Samuel Huntington. Ele vai falar sobre o choque de civilizações. Neste livro, ele vai falar que os grandes conflitos mundiais não são mais ideológicos, como na Guerra Fria, mas são disputas étnicas, religiosas e nacionalistas. E uma vez que essas são as verdadeiras disputas hoje, ele vai analisar o terrorismo como a principal forma de desestabilização dos estados, desestabilização dos governos e o crescimento do terrorismo como forma de luta na nova ordem mundial. É interessante notar que Samuel Huntington dividiu o mundo em 9 grandes civilizações. A gente pode colocar aqui como as 9 civilizações de Huntington. Se você olhar o mapa que vem a seguir, você observará que na cor marrom está a civilização ocidental, Europa, Estados Unidos, Oceania. Latina de rosa, amarela de africana, a ortodoxa russa, a chinesa em verde claro e a laranja a de cor laranja, que é a civilização islâmica, ok? Assim, o 11 de setembro de 2001 e os posteriores atentados, 11 de setembro nos Estados Unidos, e os posteriores atentados em todos os lugares da Europa Ocidental, Bélgica, França, levaram a gente a crer, a Samuel Huntington a crer, que nós viveríamos agora esse choque entre civilizações, especialmente contra a civilização ocidental. Esses atentados nos levaram à doutrina Bush, a chamada Guerra ao Terror. A Guerra ao Terror começa com duas grandes guerras, né? A Guerra do Afeganistão e depois a invasão do Iraque. No entanto, podemos analisar mais algumas consequências além das guerras do Afeganistão e do Iraque, como, por exemplo, a questão da violação de direitos humanos em diversos lugares do mundo, como na prisão de Guantánamo, lá dos Estados Unidos, ou então a espionagem de governos e de estados, né, que se tornou carimbo do governo americano. Uma ideia também muito comum de se falar é a chamada ordem multipolar.
Aqui, a disputa não é mais ideológica, como na Guerra Fria, mas é uma disputa por áreas de influência econômica. Nessa disputa por áreas de influência econômica aparecem três grandes polos de poder. Primeiro, os Estados Unidos, seguido pela União Europeia, com base especialmente na Alemanha, a economia mais rica da União Europeia, e o Japão. A área de influência dos Estados Unidos seria a região da América Latina. A área de influência da União Europeia, o leste europeu e a África. E o Sudeste Asiático e a Oceania seriam áreas de influência japonesa. No entanto, nós percebemos nas últimas décadas o crescimento da China, a enorme ascensão da China como um polo de poder econômico enorme, com investimentos na África, com investimentos enormes na América Latina, a Rússia e a Índia, que ainda se colocam como gigantescas populações, principalmente a Índia, e o Brasil como uma potência regional. Não à toa, nos anos 2000, vai surgir a famosa sigla BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China, e depois entra a África do Sul como um polo de poder regional do continente africano. Essas economias regionais e mundiais, hoje, elas seriam as principais influenciadoras do mundo atual, os principais polos do poder mundo atual. Lembrando que BRIC foi criado por Jim O'Neill. A crise de 2008 criou um grupo que já existia em 99, mas reuniu um grupo chamado G20 financeiro, que reúne as 13 economias, as 13 maiores economias do mundo e o G7. Aliás, o G7 e as 13 maiores do mundo. Uma outra ideia muito forte é a ideia do conflito norte-sul. O norte rico, o norte desenvolvido de rosa, contra o sul subdesenvolvido de azul. A linha não é a linha do Equador, mas a chamada linha Brandt, que quem criou ela foi um economista chamado Willy Brandt, que separou o mundo em dois grandes lugares, né? O mundo do norte rico versus o sul pobre. E nós percebemos enormes diferenças nos interesses do norte rico, que reúne as maiores rendas per capita, que reúne as maiores economias, contra os sul pobres, né? Conflitando com o sul pobre. Em primeiro lugar, o interesse comercial. Isso a gente pode perceber na famosa rodada de Doha em 2001, na Organização Mundial do Comércio. Enquanto que os países desenvolvidos querem o fim das barreiras alfandegárias para mercadorias de alto valor agregado, os países pobres do Sul, liderados pelo G20 comercial, não confundir com o G20 financeiro, eles querem o fim das barreiras para produtos agrícolas, as chamadas commodities. E um outro aspecto do conflito Norte-Sul é o aspecto tecnológico. Afinal, as grandes empresas do Norte estão todas ali no Sul e elas detêm as patentes e recebem royalties pelos seus produtos. E, finalmente, o aspecto social, com a questão da migração, o controle de fronteira colocado pelo Norte e a xenofobia colocada pelo Norte contra os imigrantes do Sul. Ok, pessoal? Valeu! E aí, pessoal, gostaram da aula? Para vídeo de hoje, eu vou indicar este filme aqui, Vice. Conta a história um pouquinho do Dick Cheney, que foi vice-presidente dos Estados Unidos durante o período de George W. Bush. Foi indicado a 8 Oscars e é um filme bem legal para a gente entender um pouquinho do que foi a geopolítica durante o período George Bush e a política interna dos Estados Unidos. Vamos lá?